Fala, rapaziada, o Dr. Tanuri lá no Charla Podcast, ele fala um pouquinho sobre os bastidores de Gabigol, como o Gabigol se cuidava ou se ele não se cuidava, a questão do antidoping dele. Confere aí. Mas não é contra. Então, assim, ele também tem uma vida fora. Ali é o trabalho dele. Então, eu penso o seguinte: o cara sai e chega aqui, não rende, não entrega, tá impactando, né? Então, assim, tô falando minha opinião. Óbvio que eu não sou a favor. Mas se o cara tem a vida dele que não impacta a vida esportiva, o problema é se a vida de fora impactar a vida esportiva, tá? Eu acho que é aí que tem o dilema. E Davi Luiz falou isso bem, né? Que ficou gravado pra mim, algumas coisas eu gravo, que no Flamengo tudo é mais, né? Uhum. Então, assim, talvez algumas coisas que se eu tivesse outro clube não teriam tanta repercussão e tudo assim. Na fase boa, né? É muito melhor do que qualquer outro clube. Quando tá na fase ruim é muito pior do que qualquer outro clube, né? Com certeza. Mas eu acho que, acima de tudo, que tipo, como opinião, né? Eu acho que, por exemplo, o futebol, ou talvez o Flamengo, estava carente de ídolos. Não digo bons jogadores. Ídolos, tá? O Gabriel, ele ocupou esse espaço por muito tempo. Estava vago. Por exemplo, meu filho é fã do Gabriel. Quando ele, eu nem sabia, porque eu tava lá, né? Minha esposa gravou e mostrou depois. Quando ele deu a entrevista, eu nem vi essa entrevista dele, depois botou ele no gravador, aí falou que ia sair, meu filho começou a chorar. Tem 5 anos e meio. Então, por exemplo, são coisas que a gente tem que entender quando ele estava lá, né, sendo amassado, né, por outros. Tipo, a gente ia jogar fora, né? Ele na reserva. Quando ele subia para aquecer, o estádio parava. Então, assim, tem coisas que vão além do futebol. Por exemplo, o caso Neymar, né? Igual falam, foi agora pro Santos. Olha o que ele tá trazendo junto, o pacote. Investimento. Então, assim, o que eu digo, independentemente de qualquer coisa, todo mundo agora só fala em Santos. Sim, mexeu, lógico. Entende o que eu digo? Então, assim, eu acho com certeza que uma situação ali para chegar, talvez, onde chegou ali, onde eu acho que ele tinha, né, tudo para ficar mais tempo, acho que ele criou essa imagem, né? Acho que no fundo ele criou. Eu acho que talvez tenham tido erros, né, de ambas as partes para chegar ali num final desse, com certeza. Ele saiu. Tipo, já errou de um lado, ele também errou, teve os erros dele, né? Eu acho que sabe. Mas uma coisa é fato, o jogo. Quase sempre o Gabi era o primeiro a sair, o último a sair do treino. Então isso não tem... Primeiro a chegar, o último a sair. Isso é um fato. Então, assim, ele tem um jeito dele difícil, né? Cada um tem um jeito, né? Então, assim, não é um cara fácil de lidar, eu sei, né? Mas é um cara fiel, pelo menos, né? Porque é fiel com ele verdadeiro. Mas quanto a isso que você tá falando, esquece. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele, trabalha fora em casa, tem um fisioterapeuta no seu staff, né? Procurava isso. Então, tem as preferências dele pessoais com a vida pessoal. Nunca deixou de ser atleta. Se isso, né, a vida pessoal dele em algum momento ali atrapalhou ou não, podemos ali até, uma outra discussão julgar, né? Eu acho que em alguns momentos excedeu, é minha opinião. Agora, se isso ali fez ele deixar de ser atleta, nunca. Termos físicos, zero. Está prejudicado pela... Zero. Gabigol, as pessoas acham... Gabriel era o primeiro a chegar sempre, cara. Pô, mas aí você tem que explicar o que aconteceu com ele em 2023 e 2024. Ok, na saída dele, a vida dele, de farra, não atrapalha? Beleza, Tanuri, mas o que aconteceu então? Não estamos falando dos números dele, de gols e assistência, que caíram muito em 23 e 24. Mas a forma física dele, como ele se apresenta em campo, cara, ele não ganhava mais de ninguém na velocidade. Aquele facão que ele fazia... não consegue mais, se embaralha com a bola, caía, pisava na bola sozinho, não conseguia vencer, chutar direito. Me explica isso aí então, porque não é só o futebol. Fisicamente ele tava abaixo também, cara, dos companheiros. E aí? Você tem que explicar pra gente isso aí então. Por isso até que o negócio do doping dele, os caras não viram, porque ele chegou antes dos caras do doping, ele foi o primeiro jogador a chegar. Como foi o dia... Boa, você explicar isso daí, né? Será que eu posso? Testemunha ocular que do até hoje dia o jogador tá pendurado com isso, né? O Caio pode chamar que é uma grande momento, justiça. Tá? Eu estava lá. Como foi esse dia? Eu estava lá. Fala que eu tô falando a minha opinião, né? Eu sou testemunho no caso. Então. Tá? Então, eu sou testemunho no caso. E assim, a minha afirmação é que o Gabriel, né, em nenhum momento tentou fraudar. Isso nunca aconteceu. Isso nunca
aconteceu, tá? Óbvio que pode ser que talvez ele não tenha sido a pessoa mais educada, né? Então, assim, né? Às vezes você tá lá naquele momento. Tem dias que não é o teu dia. Por isso que eu falei, a gente tá lidando com ser humano, cara. Por exemplo, tem dia que tu sai, pô, tu briga com a tua mulher, no dia seguinte fala, pô, me arrependi, não era pra eu ter feito aquilo. Mas, tipo, aprendi isso com o professor Lucha, né? Que bosta de cagar não volta. Então tem coisas ali, né? Que, tipo, às vezes, não é, tá ali, o cara... Mas, assim, não houve. Eles chegaram de surpresa. Como é que funciona Parece que o pra Gabriel gente disse que- entender o... Como é que funciona? Porque pra vocês lá é algo natural, pra Corriqueiro, gente não né? é. Como é que Então, acontece isso? vamos lá. Isso lá no Ninho do Urubu. É importante até para as pessoas entenderem, e É. até eu vou dizer qualquer alegação, vocês vê que não faz nem sentido. Isso, tipo, eu acho... Gabriel tem vários, né, problemas, né? Isso foi uma das maiores injustiças com isso. Não houve. Eu afirmo aqui. Isso não houve. Em nenhum momento o Gabriel tentou fraudar. Isso é mentira. Inclusive fez o exame foi negativo. Tá? Como funciona? O doping surpresa, você tem direito, né? Existem 2 tipos de doping. Sanguíneo e o de urina. O de urina, normalmente, você procura, né, restos metabólicos de substâncias. No passaporte sanguíneo, você busca normalmente, né, alterações metabólicas. Existem regras para fazer cada um, tá? Então, por exemplo, o de sangue, que é o fácil, porque assim, o que é mais difícil para os caras é de urina, né? Que, por exemplo, o cara vem do treino. O que ele tá bebendo, ele tá só reidratando. O que ele perdeu. Então demora. Demora pra ele conseguir... com certeza. Só que o de sangue tem uma especificidade. Se você tiver, porque exatamente você quer ver reações metabólicas, se você tiver realizado atividade física, você tem que esperar 30 minutos em repouso para poder coletar. Então, normalmente, vai lá ele que escolhe, né, os caras da agência. Falaram, nós temos 5 atletas para fazer urina e sangue. Você vê que todos os atletas... São 5. Eles é aleatórios, podem pedir 10, nesse dia foram 5. Então, por isso vê que tudo mentira, né? Porque eu falei, quem são? Ele tem que me dizer, porque tem sempre 2 reservas. Eu falei, não, nós não sabíamos que o Gabi... O cara falou, não, ele tá aqui. Então, tanto é que ele falou, então pode assinar aqui, desprezar os reservas. Então assim, tudo mentira, tá? O que acontece? O Gabi chegou, isso também é provado, porque tá na Câmara Interna do CT, tá? Está no processo, está na Câmara Interna do CT. Por isso que eu não entendo como esses caras fizeram isso, que eu te aprendi. O Gabi chegou meia hora antes da equipe de dopagem. Foi o primeiro a chegar no CT esse dia. Como quase sempre. Como eu falei, por que parecia ser o primeiro a chegar quase. Chegou, tipo, 1 hora antes que todos os outros jogadores. E aí falou, o Gabi aí tá. Ele tava lá já fazendo pré-treino dele, né? Tipo, indoor. Falei, já tá no pré-treino. Eu falei, então, ele vai ter que, no final, esperar 2 horas. Ok. Aí ele também não queria, óbvio, né? Porque os caras não foram, fizeram esperar. E imagina, todo mundo vai embora, tem que ficar lá 2 horas esperando, né? Tipo, de urina e tal. E aí, ou seja, né? Não tava ali com a melhor das caras, né? Talvez, né? E aí criaram isso. Mas o que aconteceu foi isso. Ele chegou primeiro. Então isso é por uma norma. Ele não poderia fazer o sangue naquele momento, porque ele já tinha feito atividade física. Essa é a norma técnica. E aí ele tinha que fazer a urina. A urina... Poderia se ele tivesse vontade. A urina você tem que ficar lá até você ter vontade, que você não pode mandar. Por exemplo, o sangue eu posso me dar o braço aí e tira. Isso. Tá? A urina eu posso falar, pô, bota aí e mija. Só se tiver vontade, né, pô? Então, assim, só que o do sangue, se você tiver feito atividade física, tem que esperar 30 minutos em repouso para você poder coletar. Porque exatamente as atividades físicas já alteram hormônios, fazem alterações. Pode pegar ali e ter algumas alterações que são decorrentes da atividade. E isso ali ter falso positivo. E aí, ou seja, isso foi o que aconteceu. Então, né? mas só pra eu entender, eu não entendi. Aí eles chegaram pra fazer... Os outros Tem as 4 fizeram de sangue assim que chegaram. O Gabi já tinha chegado antes da equipe. Então, até um aviso pra eles. Da próxima vez já não tô mais lá. Cheguem antes. Então, assim, tinha chegado antes deles e já tinha feito. Falei, já fez, então tem que esperar. Ah, tá bom, pra esperar eu vou treinar. Isso é uma possibilidade também. Ah, entendi. Ele teria que esperar a equipe chegar, já que ele já tinha chegado antes. Aí os caras falam, pô, beleza, né? Então ele preferiu treinar primeiro. Provavelmente. Agora, tá bom, então eu tenho que esperar agora que terminou o treino. Então tá bom. Vou esperar também, tô sem vontade de urinar. Entendi. Mas aí a alegação, se eu não me engano, é que Você recusou a urinar.
Tentativa de... Ele não pôde ter contato visual com a... Ele não deixava, né? Não era isso? Não, isso é Isso é mentira. o relato, né? Tá no vídeo lá, isso é mentira. É, né? Não houve tentativa de fraude. Fato. Você acha que os caras carregaram no relatório pelo chilique do Gabi? Nem reclamaram com ele. Foi pessoal. Óbvio que, tipo assim, são coisas diferentes, tá? Então eu acho que você que tá na jogada, tem coisas que eu falo. Esporte, é trabalho, é isso, tá? Isso aí é só... Galera, assim, vamos lá. Tanuri deu a explicação aí. É fato que se os caras não são torcedores do Flamengo e o Gabigol já deu um chiliquezinho, é normal, a gente vai entender que sim, os caras tentaram dar uma forçada, entendeu? Acusar o Gabigol, porque quem não é torcedor flamenguista não gosta do Gabigol, cara. Até santista aí não gosta do Gabigol mais, né? Todo mundo que não torce pro time que o Gabigol tá, não gosta dele. Agora o cruzeirense aí e tal, não sei, tão infeliz com ele, que ele foi expulso ontem aí no jogo e tal, mas de fato Gabigol joga no seu time? Não, você gosta dele? Então eu não gosto. É assim, é normal. Então se os caras ali não eram flamenguistas, Gabigol deu um chiliquezinho, os caras iam acusar o Gabigol de forjar mesmo, entendeu? Mas assim, me pega umas coisas que o Tanuri falou aí nesse vídeo aí, nesses 10 minutos aí. Ele falar que o Gabigol, ele era um dos primeiros a chegar, chegava antes. Me surpreendeu, sinceramente, porque é um cara que gosta de farra e tal, a gente sabe disso, né? Show de trap, mesmo assim o cara chega aí meia hora, uma hora antes. Me surpreendeu, sinceramente. E também o fato dele dizer o que a gente já imagina, que ele falou no vídeo, que Gabigol não é a pessoa mais educada do mundo, embora ele chegue pra treinar e tal, ele é esforçado nessa parte de cuidado, né, como atleta, ok, mas ele também disse, né, que Gabigol, ele é uma pessoa complicada de se lidar, né, tem as coisinhas mania dele e tal, então assim, Gabigol merece sim a idolatria que ele recebeu, as coisas que ele conquistou no Flamengo, pô, merece, ainda mais o cara falando, pô, o cara chegava uma hora antes pra treinar do que todo mundo. A questão do doping aconteceu porque ele chegou antes também, até antes dos caras do doping. Então, assim, Gabigol merece. Mas também o fato dele mesmo afirmar, é um cara que convivia com o Gabigol todo dia, dizer, ó, ele não é a pessoa mais educada do mundo, ele tem os problemas dele, não é fácil de lidar com ele, então assim, o hate também que ele recebe é na mesma proporção, galera. Porque se você trabalha no futebol, né, que é um esporte aí que é coletivo, você tem que lidar com várias pessoas, você tem que lidar com torcida, e você tem problemas de relacionamento, a culpa é sua também, pô. Então, assim, é o que a gente sabe, Gabigol não é santo de nada e não é vítima de nada também. Na mesma medida que ele conquista as coisas por mérito dele, o hate que ele recebe também é na mesma proporção. Essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham, deixe aí nos comentários. O vídeo completo da entrevista do Tanuri tá lá no canal do Charla Podcast, e vou deixar o link aqui na descrição. Valeu, tamo junto, até a próxima.